Eu acho que 95% aqui da igreja me conhece. Uns me viram crescer, outros fiquei sabendo que até trocaram minha fralda também. Então, acredito que quem ainda não me conhece, hoje eu estou pertencendo a... Beleza. Hoje eu pertenço à igreja Casa do Aba, ali no Gameleira, do Pastor Tel. Desde que eu me mudei, eu tenho frequentado lá. Então, eu estou lá, sempre que eu vim aqui eu pregava lá e passei aí pelo processo lá de membro. E eu lembro sempre que, quando eu tinha uns 10 anos e tinha uma célula lá em casa, e era de vocês que iam, mas eu só lembro da irmã Leninha, só lembro dela. Eu lembro que eu tinha uma Bíblia do Esmilinguido e estava terminando a célula, e ela falou assim: Danilo, abre a Bíblia. Vocês lembram disso? Eu lembro. Você lembra disso, irmão? Não lembra? Eu lembro. E ela falou assim: abre a Bíblia. E eu, como assim? Ela falou: abre a Bíblia. E aí eu abri e caiu lá em Jeremias 1:5. Sempre que me perguntam por que eu estou nessa vida, né? Eu sempre conto esse testemunho. É Ele que segura a gente quando a gente dá tudo errado, quando a gente desanima. Então é importante a gente ter experiências com Deus para manter a gente firme. Eu gosto muito da passagem que fala que existe a casa construída na rocha e a casa construída na areia. E é interessante porque o versículo fala que ambas passam pela tempestade, pelos ventos. Então, independente daquilo que nós estamos construindo, a tempestade vai vir, o dia mau vai vir, e o que vai fazer a gente permanecer é aquilo que a gente constrói. E eu queria ler um texto, Filipenses 1. Queria que a gente lesse esse versículo. Hoje eu vou falar um tema, entendendo a adoração por meio da Trindade para o descanso em um mundo ansioso. Não tem como eu falar sobre ansiedade sem falar sobre a soberania de Deus. Ansiedade nada mais é do que uma preocupação, uma independência de Deus. É nós acharmos que nós podemos viver como nós queremos, fazendo do nosso jeito. E para entender essa soberania, nós precisamos passar pela adoração e entender o que a Trindade fez, o que ela reflete em nós, na criação. Então, peço aí a sua atenção. A gente vai falar muita coisa aqui, mas vai dar certo. Filipenses 1, verso 6 fala o seguinte: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Nós cristãos, nós temos uma missão, apenas uma. E essa missão é apenas adorar a Deus. Essa é a nossa missão. Nosso propósito de vida é adorar a Deus. O Catecismo de Westminster fala que o fim principal do homem é adorar a Deus e gozá-lo eternamente. Deus nos criou como seres que adoram. Ele sabia disso. E Ele sabia que nós precisamos de uma referência para nós moldarmos o nosso pensamento e o nosso caminho. Então Deus não precisa da minha adoração. Eu que preciso adorar a Deus para eu entender quem eu sou. E tudo isso começa com oração. Nós podemos vir à igreja há 20 anos, 30 anos e não sermos salvos. Se o seu coração é o mesmo desde quando você foi para a igreja, eu peço que você repense a sua fé. Deus nos deu um livro,
E esse livro, ele precisa ser estudado, ele precisa ser lido, ele precisa ser meditado. Toda a nossa caminhada, ela começa com pequenos passos, toda. E como eu disse aqui no começo, a casa na rocha, ela é mais difícil de construir. Quebrar uma rocha é difícil, mas é ela que fundamenta. E esse fundamento, ele começa com uma entrega dentro de casa, é onde ninguém vê. A adoração em si, eu entendo que não é esse momento do culto. Esse momento do culto é importante para nós, porque aqui tem um irmãozinho que é mais afiado que o outro, mas tem um irmãozinho que abraça, que é mais amor. E nós estamos aqui juntos para construir uma adoração a Deus. Então Deus em si, Ele não precisa de nós, mas nós precisamos desse momento, nós precisamos um dos outros para nos moldar. E a carta de Tiago, ela fala que o problema da igreja é a falta de maturidade. E para a gente fazer uma reflexão, quando a gente faz um comentário do irmão, e a gente comenta só com o nosso amigo, porque o nosso amigo não é fofoca, né? Quando a gente fala um comentário, você viu como é que fulano é? Viu como que ciclano é? Quando nós falamos isso, nós não estamos respeitando o tempo do outro. E uma das coisas mais importantes que eu aprendi no seminário, a gente não tinha prova, mas nós sempre fazíamos reflexões dos livros que a gente lia todo mês. Então a gente sentava e conversava sobre os livros. E a minha professora me ensinou algo que eu lembro disso, acho que toda semana. E ela falou assim que nós somos como as estações. E tem tempo que a gente está no inverno. E a gente precisa entender que no inverno é difícil. Mas o outro irmão pode estar na primavera. Ele pode estar tranquilo. Quando eu vejo o irmão com dificuldade, quando eu vejo um irmão que ele ainda é imaturo na fé, eu preciso olhar com compaixão para ele. Eu preciso oferecer aquilo que eu tenho e aquilo que eu sei para contribuir para o crescimento dele. Então, se o irmão gosta de falar do outro, tenha paciência. Ele ainda não entendeu que ele precisa amar. Ele ainda não entendeu que ele precisa reconhecer quem Cristo é na vida dele. Então, se eu estou no meu dia mal, na minha estação ruim, eu posso me alegrar com o outro irmão que está na primavera, porque a Bíblia fala que nós precisamos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, e não há problema nenhum nisso. E aquele que reconhece que eu estou no momento mal, ele vai chorar comigo. Quando eu virei crente de verdade, eu não sabia orar, eu não sabia como começar. Eu quero falar sobre isso porque eu caminhei com uma pessoa, a gente ia na mesma igreja, ouvia as mesmas mensagens, e eu conversava uma coisa com ela sobre a mensagem, e ela falava assim: mas eu nunca tinha parado para pensar nisso. E eu comecei a perceber que nós temos muita informação, mas nenhuma aplicação. Nós temos informação de que nós temos um propósito, de que nós temos uma identidade, de que Deus é bom, de que que Jesus se sacrificou por nós, mas nós não entendemos isso na prática. E quando eu comecei a orar de verdade, eu só lembrava de uma passagem, quando Jesus fala assim: entra para o teu quarto, fecha a porta, quem te recompensa é Deus. E eu não sabia o que eu falava. E é o próprio Deus, eu acredito que é o próprio Deus que nos discipula nesses momentos de comunhão com Ele. É Deus que guia a gente, é Deus que nos ensina a orar, é Deus que nos ensina a meditar. Spurgeon disse algo que eu tenho guardado no meu coração. Às vezes a gente vai para a Bíblia e fica com medo de interpretar um texto errado, de achar algo diferente. E ele fala o seguinte: olha, no seu devocional,
não vá querendo ler 3 capítulos, 5 capítulos, 7. Que você leia um versículo, mas medite nele o dia inteiro. Deguste aquilo que está. Se você ler o Salmo 23, o primeiro versículo que fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, aplica isso no seu dia. Aplica isso na sua família, aplica isso na sua vida profissional, aplica isso na sua vida pessoal. E assim você vai crescer. E assim você vai se lembrar de que Deus é o bom pastor. E que o bom pastor não deixa os seus de fora. Então, antes de tudo, antes de nós pregarmos aqui, antes de nós subirmos aqui para cantar, nós precisamos fazer o básico. Eu estive em Belo Horizonte por 4 anos. Sabe o que eu percebi a diferença de igreja? É que lá a pregação é para fora, não é para dentro. Nós, como cidade pequena, nós temos uma mentalidade ainda católica. Nós temos uma mentalidade de que eu vou para a igreja e segundo... Antes de tudo isso, nós precisamos criar um hábito. E um hábito você faz sem perceber. Então não é só você tirar um tempo, mas é você criar o hábito de estar com Deus sempre. Eu lembro que no começo eu orava e quando eu saí do quarto eu esqueci de tudo que eu tinha vivido ali. Eu comecei a perceber, mas está errado. Parece que eu guardo Deus no meu quarto, depois eu pego Ele quando eu quero. Então, irmãos, para nós crescermos em comunhão, em amadurecimento, em unidade, nós precisamos primeiro fazer o básico. E lá eu percebo que as pregações que era assim, olha, a gente não quer te dentro da igreja, no bom sentido, a gente quer que você faça fora. Então eu percebo que lá os jovens, todos influenciavam todo mundo se ajudava. Eu estava na Lagoinha e não sei se vocês perceberam, mas a Lagoinha mudou muito. Antigamente tinha muito famoso, muito pastor de fora, e hoje em dia não tem. É raro, às vezes um congresso ou outro. Por quê? Eles começaram a entender que quem está em casa é mais importante que o de fora. E eles começaram a perceber que a unidade e o caminhar junto vale mais. Eu valorizar o irmãozinho que toca aqui, ó, é o mesmo do que o outro que está na mídia. Por quê? Porque Deus é um só, a voz é um só, é uma só. Então, irmãos, para a gente continuar nessa mensagem, eu queria que vocês guardassem isso no coração de vocês. Repensem como vocês têm vivido, como nós temos vivido. Por que você está aqui? Vocês perguntaram isso? Por que nós estamos aqui? Qual que é a finalidade da gente passar por tanto sofrimento? Por que Deus nos criou? Por que eu ainda vou na igreja? Por que a igreja é importante? Eu sou salvo? Eu ainda choro na presença de Deus? Eu ainda sinto amor e saudade no meu dia de Deus? O que é mais importante? E eu peço agora que você faça um exercício e coloque diante de você todas as preocupações, aquilo que deu errado, aquilo que deu certo, aquilo que você foi frustrado, aquilo que você planejou e não deu certo, aquilo que você valoriza demais, aquilo que você tem medo. Coloque isso agora e a gente vai conversando e você vai se analisando. Eu peço que eu orei antes de vir e falei: Deus, que não seja mais um culto, que não seja mais uma pregação, que não seja mais um domingo, que não seja mais um dinheiro gasto no Uber, da gasolina, que não seja mais um ponto, mas que se esses momentos não mexem com a gente ainda, a gente está muito longe. A gente está muito longe ainda de entender o que é Deus.
A gente está muito longe ainda de entender o que é comunhão, o que é se negar, estender a mão. Eu queria ler um texto do meu professor, que ele fala, o texto chama Transformados de Glória em Glória. É do Guilherme de Carvalho, ele foi meu professor. Se eu mexer aqui vai dar problema? Não, né? Aí. O texto é um pouquinho complicado, mas dá para entender. Fala o seguinte: adorar a Deus é encontrar o rumo do ser, o rumo da luz, o rumo do sentido. Deus não precisa da minha adoração, mas eu preciso desesperadamente de adorar a Deus, porque quanto mais eu adoro a Deus e me encaixo nos trilhos do ser, mais ser eu tenho e me torno mais eu. Adorar a Deus me torna mais eu, porque eu existo para isso, para a glória de Deus. Na medida que o adoramos, somos resgatados, adquirimos significado e propósito. Você pode adorar o ídolo ou o Deus verdadeiro, mas você se torna como o que você adora. Quando você encontra o caminho do ser, você vai resplandecer com o ser. Na adoração nós contemplamos a Deus e somos transformados de glória em glória nessa mesma imagem e nos tornamos nós mesmos. A idolatria é a troca da glória, e esse é o problema. Quando você adora a Deus, você ou está contemplando e se tornando como Ele. Você foi feito à imagem de Deus para ser como Ele. No reconhecimento de quem Deus é, você reconhece o que você deveria ser e você se transforma. Pela graça de Deus, você é mudado, mas quando você contempla o ídolo, você se torna semelhante a ele. Então a adoração constitui a identidade. A sua visão sobre o ser, que organiza a existência, influencia como você constrói a sua identidade. Os ídolos oferecem vazio. Se você não adorar a Deus, você vai se desfazer. Temos a necessidade de adorá-lo para termos uma identidade. O orgulho é o principal obstáculo para a adoração a Deus, pois não queremos reconhecer que precisamos e dependemos de Deus. Então, buscamos um ídolo que podemos controlar. Por que isso aqui é importante? Na criação, Deus está conversando lá com o Pai e o Filho. Ele fala assim: nós vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. C.S. Lewis, no seu livro do Cristianismo Puro e Simples, ele fala o seguinte: que nós somos como um carro. Na época não existia o carro movido a álcool, mas ele fala que nós somos como um carro, e o combustível que faz o carro funcionar é Deus. Nós precisamos olhar a Deus como um espelho. Quando eu coloco a minha expectativa em algo fora de Deus, quando eu coloco a minha expectativa em algo criado, eu me frustro, porque eu começo a colocar ídolos no meu coração. Então, se eu coloco a minha expectativa de alegria no meu cônjuge ou no meu amigo, eu vou me frustrar. Se eu coloco a minha expectativa num sucesso de trabalho, eu me frustro, porque eu posso perder o emprego. E aí o senso de propósito, ele se perde. Uma vez que nós percebemos que nós fomos criados para adorar a Deus, então eu preciso vê-lo face a face, eu preciso meditar. E algo que eu aprendi com a minha professora foi que adoração vai muito mais do que um culto, vai muito mais do que levantar uma mão. E um princípio que eu tenho adotado e que tem me feito muito bem é que nesses momentos de adoração é não falar nada. É quando você lê a Bíblia e medita naquilo ali, e medita como está seu coração. Irmãos, no começo é enlouquecedor você ficar calado, porque a gente está tão acostumado no ativismo de pensar, de falar, de pedir, que a gente não consegue, parece que ficar diante de Deus quieto. Passa 5 minutos, eu já estou com o telefone na mão sem perceber. E esse exercício, ele exige muito. Então eu aprendi que a adoração é muito mais estar calado, é muito mais você contemplar quem Deus é. E quem que Deus é?
E aí nós precisamos ir para o aprendizado do EBD, que é ler a Bíblia. Nós não vamos prestar um culto agradável a Deus se nós deixamos de praticar o básico da fé. Era para a gente estar muito longe ainda, mas nós ainda estamos falando que nós precisamos ler a Bíblia, que nós precisamos orar e que nós precisamos conhecer quem nós somos. E a única maneira de nós conhecermos quem nós somos é conhecendo Deus, porque Ele foi quem nos criou. Eu conversando com outra pessoa, e eu comecei a falar para ela, eu falei assim: olha, você já percebeu que você fica fugindo das coisas? Não. Você já percebeu que você não consegue lidar com a pressão, e quando você tem que lidar com uma decisão, você simplesmente passa o bastão para outra pessoa? Ela: não. Eu falei: pois é, isso é falta de confiança. E a gente conversando, ela falou assim: olha, eu estou há muito tempo na igreja e ninguém nunca me deu um caminho para caminhar em cima disso. Por que eu estou falando isso? Pare um tempo essa semana e faça uma análise de como você está hoje. O que você se tornou com os fracassos, o que você se tornou com as alegrias, o que você se tornou com o seu emprego, como que está a sua casa, os seus filhos. Faça uma autoanálise e veja como está. Quando Adão peca, Deus pergunta: Adão, onde você está? Deus sempre nos chama para olhar para dentro, sempre. Jesus fez isso quando Ele internalizou a lei. Ele falou assim: olha, quando você não adultera só quando você pratica, mas quando você olha. Então vale muito mais o nosso coração. Calvino diz algo, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Quem você tem adorado? Quem você tem buscado? Quem você tem se espelhado? Quem tem sido o seu exemplo de fé? Quem tem sido a sua esperança? O que tem sido a sua esperança? E vamos pensar, a Trindade em si, ela é muito difícil de se explicar, né? Faz 2000 anos aí que ninguém fala, mas nós não temos algo concreto. E um pensamento mais ortodoxo, ele ilustrou a Trindade como uma dança. E a primeira parte fala o seguinte: as três pessoas de um só amor nos ensina que não existe uniformidade nessa unidade, mas que o amor é diversidade. Quando eu olho a dança da Trindade, a harmonia dos passos, aprendo com o Pai que o amor é criativo. Quando amo, me torno criador. Esse aqui é o primeiro ponto importante. Quando nós entendemos que o Pai é criador e que Ele reflete na criação algo dele, nós precisamos entender que nós também somos criativos. E Deus nos deu dons e talentos, e nós precisamos usufruir deles. Nós precisamos ser os melhores naquilo que Deus nos confiou, não por orgulho, mas porque Ele nos deu. Aí nós lembramos da parábola do talento. Então, se você toca, seja o melhor. Seja o melhor. Se você prega, seja o melhor. Se você tem uma profissão, se você é engenheiro, seja o melhor engenheiro. Se você é pintor, seja o melhor pintor. Se você é advogado, seja o melhor advogado, porque isso é da criatividade de Deus. As profissões são da criatividade de Deus. Os instrumentos fazem parte da criatividade de Deus. A nossa tecnologia faz parte da criatividade de Deus. Hoje nós temos um telefone que nós mandamos mensagem, nós ligamos, nós pagamos conta, nós compramos passagens, nós fazemos chamadas de vídeo, nós fazemos tudo por um telefone. E isso é para a glória de Deus. Isso é algo de Deus, isso é da criação de Deus. Deus nos deu isso, mesmo que a natureza esteja caída, ainda há reflexo dos atributos comunicáveis de Deus. Usufruam daquilo que nós produzimos. Eu sempre pensei que o céu seria um lugar
que a gente ia ficar voando e cantando. Eu cresci nisso, eu falei, cara, que coisa chata, eu não quero ir para lá não. E eu fiquei com isso por muito tempo. Até que um dia meu professor me ensinou que o céu não é um lugar etéreo. Não é um lugar que a gente vai ficar voando. Não é um lugar que a gente não vai ter corpo. E a gente precisa lembrar que, primeiro, da criação. Quando Deus cria Adão, Deus dá um serviço para Adão. Ele fala assim, olha, cultive e dê nome aos animais. Então, se eu entendo que antes da queda o paraíso também tinha trabalho, eu entendo que no novo céu e na nova terra, que é a Jerusalém, também haverá produtividade nossa. Nós iremos construir, nós iremos criar coisas, porque Deus é um Deus criativo. A ideia de Deus é que nós venhamos usufruir 100% daquilo que Ele nos confiou no Éden. Então, se no céu é um lugar... Um outro exemplo é porque Jesus está aí como corpo no céu. Ele tem um corpo, matéria. Então nós precisamos entender que o céu é um lugar onde nós vamos usufruir da criatividade de Deus. Então se Deus nos confiou isso aqui na terra, nós precisamos usar. Nós precisamos glorificar a Deus naquilo que Ele nos deu. Nós temos carros, nós temos prédios que não caem, e tudo isso é de Deus. Tudo isso é Deus mostrando a sua soberania. É Deus mostrando que Ele capacita as pessoas. Tudo vem dEle. Tudo vem dEle. O mundo é de Deus. Deus, nada é por fatalidade. Nada acontece por acaso. Deus está conduzindo a história para o seu propósito que Ele já estabeleceu. Nós não estamos vivendo por acaso. Não estamos. Quando olho para o Filho, descubro que o amor é sacrifício. Quando amo, eu amo até a morte. E esse é um passo difícil, mas é para Ele que muitas das nossas poesias e canções apontam. Um amor que pode nos redimir. Você quer descobrir como está a nossa geração? É só ouvir o que eles cantam. Se você quer saber como estão os nossos jovens, é só ouvir o que eles cantam. É só ler o que eles escrevem. Hoje, as músicas sertanejas é só música de sofrimento. Eu estava no Uber esses dias e a gente estava conversando e o motorista falou assim: 2 amigos meus se suicidaram porque terminaram um relacionamento, namoro. Então o ser humano, ele precisa de algo que o complete. O ser humano precisa disso. O ser humano precisa de algo que o redime. E somente Jesus pode fazer isso. E eu nunca entendi esse amor sacrificial de Jesus. Nunca. Mesmo de muito tempo lá no seminário, eu nunca entendi. E algumas semanas atrás eu estava vendo um vídeo do Hernandes Dias Lopes, que ele falava sobre o casamento. Ele falou o seguinte: olha, o casamento, o divórcio nunca foi o plano de Deus. Nunca. Mas Deus permite por conta da dureza do coração. E eu sempre pensei assim, só que eu nunca contei isso para ninguém. Eu falei assim: se eu casar e a mulher me trair, eu separo. Eu não sou trouxa. E eu pensava nisso. E quando eu vi o vídeo, eu falei assim: Deus, e aí? O que seria esse amor sacrificial? E eu entendi isso dando um pouquinho sobre casamento. Porque no Novo Testamento nós vemos que Cristo nos considera a noiva dele. E aí eu lembrei de 2 rapazes que ele escolheu para andar com ele. O primeiro foi Judas e o segundo foi Pedro. Jesus não deixou de chamar Pedro nem Judas. Ele chama um que o trairia e chama um que o iria negar. Pedro andava com Jesus o tempo todo. Pedro andou em cima das águas. Pedro estava com Jesus no monte. Pedro desfrutou de muito mais milagres do que os outros. Falou assim: olha, entra comigo, Pedro, vamos lá. Ele não deixou de chamar Judas porque o trairia, mas antes ele comeu a ceia com ele. Ele lavou os pés dele. E ele confiou o dinheiro deles
a Judas, o que roubava. E aí eu fui para a cruz. No último momento de Jesus, ele fala: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, se eu entendo que o amor é sacrifício, quem sou eu para não perdoar? Quem sou eu para não ir até o fim? 1 Coríntios 13 fala que o amor tudo sofre, tudo crê e tudo suporta. Jesus não deixou de amar Pedro. Jesus, quando volta, ele vai atrás de Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Que amor é esse sacrificial que a gente ainda não entendeu? Que amor é esse sacrificial que a gente não exerce com o nosso próximo? Que amor sacrificial é esse que eu não tenho misericórdia do meu irmão, que ainda não é tão maduro assim? Eu trabalhei na escola um tempo e os meninos maiores ficavam com os mais velhos, com os mais novos, e os mais velhos não tinham muita paciência com os mais novos. E eu sempre falava assim: tenha paciência, ajude eles. E aí quando os mais novos faziam alguma coisa errada, alguma palhaçada, eles riam, eles tinham paciência. E assim é conosco. Se o irmão ainda está fraco, ajuda, tenha paciência, ajude ele em oração. Eu tive um testemunho esses tempos, essas poucas semanas. O irmão tocava no louvor, uma bênção. E aí a gente foi conversar e problema em casa, no casamento. Que relação é essa que nós temos construído na igreja, que eu não sei do meu irmão? Quando Jesus ele institui a igreja, ele institui a igreja. E eu acho que era da vontade de Deus ter várias denominações. Isso faz parte da coletividade, da diferença. Então, se hoje eu sou membro da Casa do Aba, vocês da IBVB não são meus inimigos, vocês não são meus concorrentes. Nós somos parte de um corpo, e Deus estabeleceu a igreja aqui para irmãos específicos para esse lugar, e nós precisamos entender isso. Então não há nada de errado de eu conversar com o irmão de outra igreja, não há nada de errado de eu compartilhar daquilo que Deus tem falado para nós, de eu fortalecer o irmão, de eu ajudar o irmão. Isso é um amor sacrificial. Amor sacrificial é quando você perdoa, quando você não quer. A gente canta muito sobre negar a si mesmo, se esvaziar de mim. Mas fazer isso, irmão, é vir para a igreja sem vontade, é ouvir o irmão sem vontade, é perdoar o irmão sem vontade. Quando Jesus fala para perdoar o irmão, ele não fala para você falar para o irmão o problema dele, para você perdoar ele depois disso. Ele fala para você perdoar primeiro e depois falar. Isso é muito mais difícil, porque você já vai com o coração disposto e aberto, e não com o coração fechado para ofender. Então que amor é esse sacrificial que eu não escuto? Que amor sacrificial é esse que eu sei que o irmão está com dificuldade do aluguel e não ajuda? Que amor sacrificial é esse que eu falo mal do meu irmão, que eu faço comentário do meu irmão? Aonde nós estamos? O que nós temos investido o nosso tempo? Uma coisa que eu aprendi no livro chama Você é Aquilo que Ama. O autor fala o seguinte, que tudo na nossa vida é pedagógico, tudo. E algumas igrejas em Paris, algumas mais antigas, quando você chega na porta, tem algumas bacias com água, e é para lembrar do batismo. Você sabe por que você foi batizado? Você sabe o que o batismo causou em você? Você sabe por que você nasceu de novo? Eu conheço muita gente que se batizou que não sabe ainda por que se batizou, não sabe a importância disso, não entendeu, e isso não mexe com ela mais. Nós tiramos a cruz da igreja, algo que simboliza a nossa fé, algo que nos lembra do sacrifício de Cristo. Eu estava vendo os meninos aqui cantando, eles aprendem com vocês. Na escola,
Gente, criança aprende tanto com o que você faz. Com o que você faz. Dentro de casa, o seu filho vai te ouvir não pelo que você fala, mas é pelo que você faz. E assim é com a gente. Eu posso falar aqui 1000 coisas, mas Deus sabe do meu coração. Deus sabe dos meus pecados, das minhas dificuldades, daquilo que eu tenho, daquilo que eu erro. E se eu entendo que Deus é criativo, Ele nos deu as coisas, eu tenho que estar aqui para oferecer. Eu tenho que estar. Por fim, entre tantos ensinamentos que extrapolam qualquer livro ou artigo sobre o assunto, olhando para o Espírito Santo, eu aprendo que o amor é comunhão. Então, até mesmo na Trindade nós temos uma diferença. Nós temos o Pai ali que é o criativo, Jesus o sacrifício e o Espírito a comunhão. O que isso traz de importante para nós? Que nós somos diferentes também. E que a beleza nossa está na nossa singularidade. Quando eu não entendo quem eu sou, eu me desprezo. Eu me olho no espelho e não me agrado aquilo que eu vejo, porque eu ainda não entendi a beleza que Deus depositou em mim. Eu ainda não entendi que eu sou único, e que o que Deus me deu, os talentos que Deus me deu, Deus me confiou, e que eu preciso usar, e que eu sou amado por Ele, não por aquilo que eu fiz ou deixei de fazer, mas por aquilo que Ele já fez. Descanse então, não no que você produz, não no que você canta, não no que você faz para a igreja, mas que o seu coração descanse de verdade em Deus. Você só vai funcionar bem com Deus. Faz um paralelo aí agora. Lembra daquele momento que você estava melhor com Deus, melhor, e pega o momento que você estava pior, porque nós passamos, isso é normal, Deus permite que a gente viva assim, por altos e baixos, isso é normal da nossa vida. Lembre-se que no momento bom, você sabia lidar com a pressão, você sabia responder da forma certa, você sabia articular, você vivia mais em paz, você vivia tranquilo, a oração fluía. Mas quando você não estava tão bem, você não tinha tanta paciência, você era mais arredio, você agia no impulso, existia um caos dentro de você que não era organizado. Fez? E esse é o contraste que a gente precisa ter. É isso que a gente precisa ter no nosso coração, esse antes e depois. Somente Deus vai suprir a sua carência. Somente Deus vai te fazer um marido melhor. Somente Deus vai te fazer uma esposa melhor, um filho melhor, um funcionário melhor. Quando a gente olha para o papel diferente do homem e mulher na Bíblia, a gente percebe que o homem é o que mais sofre. Porque se Jesus é o sacrifício e Jesus fala que o homem tem que dar a vida pela esposa, então o homem cede primeiro, o homem pede perdão primeiro, o homem passa fome primeiro, o homem ama mais. O homem é quem prepara a esposa para apresentar para Deus. O homem é quem prepara a família dele para Deus. O homem é quem assume o papel dele. Então o homem é ele que abaixa a guarda primeiro, não é a mulher. E a gente vê que o papel da mulher é de ser amável. É ser amável. Como é que é o versículo que fala que melhor é uma casa no deserto que uma casa de uma mulher rixosa? Por quê? Porque Deus fez o homem diferente da mulher. E a liderança do homem com a submissão da mulher se completa. Quando a Bíblia fala, quando Paulo fala que a mulher é submissa ao homem, não quer dizer que ela é inferior, mas que ela está na mesma missão com o homem e ela ajuda o homem naquilo que é diferente dela. E que a mulher é importante no papel do homem e o homem é importante no papel da mulher. Ambos caminham juntos. Isso é sacrifício. Isso é comunhão. Isso é se negar. Isso é adoração. Isso é vida de igreja. Isso é vida de Cristo. Não há nada diferente
que nós precisamos nos espelhar. Nós precisamos fazer aquilo que a gente sempre ouve, sempre, sempre. Ame, que a gente não se mova por sentimento, mas por uma convicção daquilo que Deus já nos estabeleceu. Se você vive por sentimento, você não vem à igreja sempre, você não ama a sua mulher. Porque se eu entendo que o amor é uma decisão, então eu permaneço mesmo não sentindo amor, mas eu pratico o amor. Amor é muito mais fazer do que você sentir. C.S. Lewis fala no livro do O Divino Fingimento. Ele fala que se você quer começar a amar uma pessoa difícil, comece a praticar amor com ela sem sentir. Se você percebe que a sua relação dentro de casa e com seus amigos se esfriou, comece a praticar o amor, mesmo sem sentir. Porque assim você vai estar construindo o amor. Você vai estar construindo um lugar de adoração. Você vai estar construindo um lugar onde é prazeroso estar. Onde você sabe o seu papel como filho, como marido, como homem, como mulher, como esposa. E isso é reflexo da Trindade na criação. A diferença, o amor sacrificial, a adoração, tudo isso é importante. Eu queria falar um pouco agora sobre soberania e no final eu vou fechar por como que isso se encontra. Porque que 3 assuntos diferentes falam a mesma coisa. Como a gente leu no começo do versículo, Deus começou uma boa obra. Ele criou o mundo. Ele formou o princípio e o fim. E se eu tenho um princípio e um fim, eu preciso entender que o meio também já está estabelecido. E agora a pergunta que eu te perguntei: como você tem vivido? O que você tem gastado a sua vida? Tudo que aconteceu na sua vida não foi por acaso. Todo sofrimento, toda perda, toda dor, toda alegria, tudo aconteceu porque estava no plano de Deus. Tudo. Percebemos que a história em toda a Bíblia, ela segue um plano. Tudo aconteceu por um propósito maior. Seja do pecado de Adão à crucificação de Jesus. Percebemos a construção de todo o Antigo Testamento refletindo a vinda de Jesus, o sacrifício feito pelo próprio Deus no Jardim do Éden, as festas judaicas e a anunciação dos profetas acerca do Messias. Em sua origem, a história vem sendo contada de forma progressiva. Deus, em sua soberania, faz tudo convergir para a sua boa vontade. Seja do nascimento de um bebê aos terremotos e furacões ao redor do mundo. Não temos um Criador que deixou tudo acontecer aleatoriamente, mas temos um Criador todo-poderoso, Pai, que está conduzindo seus filhos à morada eterna. Sabendo disso, podemos descansar. E Jesus vive. E por sua ressurreição, cremos que um dia Ele virá e colocará fim a todo sofrimento e angústia. Temos uma promessa. Jesus, ao enviar seus discípulos, lembra-os de que estaria convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa foi a promessa que Jesus deu. Descansamos não por mantras ou palavras positivas, mas por uma realidade constante que rege o mundo. O Consolador está atuando diariamente em nós e através de nós. A grande crise do nosso coração é se esquecer de que Deus é poderoso e também o nosso Pai. O Todo-Poderoso, que permite coisas ruins acontecerem, é o mesmo Pai que nos ama e perdoa. A ótica de Deus é diferente da nossa, e por isso precisamos nos submeter à sua soberania e aceitar o que for melhor para nós. Não temos poder sobre Deus. Não atrasamos Deus. Não frustramos Deus com os nossos atos. Tudo está como deveria estar. O plano de Deus está em ação, mesmo que seja incompreensível. A nossa rebeldia não faz com que Deus tenha que fazer outra coisa. Ele, sabendo o que faria, cria ações necessárias para a correção dos seus filhos. Jonas foi rebelde. Jonas foi rebelde e isso não frustrou o que Deus queria fazer em Nínive.
Antes, Deus usou a rebeldia de Jonas para o cumprimento do seu plano, corrigindo o seu filho e servindo de testemunho para nós. Tudo converge para o bem maior, mesmo que seja manchado de sangue. A morte de Jesus foi algo manchado de sangue, mas necessário para o cumprimento da promessa de Deus. Diante disso aqui, a gente não precisa andar ansioso. Nós não estamos fazendo nada novo. Nós estamos apenas vivendo a nossa vez. Nós estamos na nossa vez. Nós temos um propósito em Deus, e esse propósito não sai daquilo que Deus já estabeleceu. O seu pecado não frustra Deus. Nós não estamos atrasando Deus. Não estamos. Deus permite que coisas ruins aconteçam conosco para que nós venhamos conhecer a Ele. O sofrimento, ele nos priva da alegria, mas ele é pedagógico. Você conhece muito mais a provisão de Deus do sofrimento. Muito mais. Então descanse o seu coração, não em palavras vitoriosas, não em músicas que te emocionem, mas descanse o seu coração no Deus que criou todas as coisas, que não perde o controle de nada e que está conduzindo tudo para a edificação da igreja. Entenda o seu lugar de adoração, o seu lugar onde você precisa estar todos os dias. Entenda que Deus te deu dons e talentos, que Deus te deu capacidade para criar, que você é diferente, que a beleza está nisso. Entenda que Deus é soberano e que nada foge do controle dele. E a melhor forma de vencer a ansiedade é estudar sobre a soberania de Deus. O Deus que controla todas as coisas, o Deus que nos ama e que está preparando a igreja dele para o último dia. Que Deus nos ajude a sermos filhos melhores, que Deus nos ajude a amar mais, a ser mais sacrificial, a ser mais leve com o mundo e a desfrutar daquilo que Ele nos deu. Que Jesus de fato apareça através da nossa vida. Congressos são bons, mas não é isso que segura a gente. O congresso passa, a emoção passa, a semana vem, a segunda semana vem, e aquilo que você ouviu vai passar. Você pode ir em congresso todo ano, todo mês. Você pode viver em igreja, mas o que vai te sustentar quando tudo falhar são as suas experiências com Deus sozinho. São as lágrimas que você cultiva lá no seu quarto. Maturidade se cresce sozinho. Aprendi uma frase com o Luiz Hermínio que ele fala o seguinte: que maturidade é um lugar solitário. Todo homem maduro em Deus, ele sabe que ele precisa sair para buscar Deus sozinho. Então o que vai te fazer amadurecer é você e Deus. E assim a igreja vai crescer em maturidade, em unidade, em amor. Cresçam primeiro sozinhos, lá dentro do seu quarto, e aí aqui você manifesta aquilo que você já busca dentro de casa. Vamos orar? Jesus, nós te agradecemos por esse momento, que nós venhamos de fato entender o nosso lugar no Senhor, aquilo que o Senhor fez para nós e o nosso compromisso primário, que é buscar o Senhor. Nada mais é importante do que isso, nada mais vale a pena. Que o Senhor nos ajude a crescer em amor, em maturidade, em comunhão, e que o Senhor nos ajude a te amar mais todos os dias. Que o nosso coração seja transformado por aquilo que o Senhor é. Que o Senhor nos revele os nossos ídolos, aquilo que nos afasta do Senhor. Nós te entregamos o nosso coração, a nossa mente. Que o Senhor ministre aquilo que foi importante para nós. Que o Senhor guarde no nosso coração nessa semana aquilo que nós precisamos reorganizar na nossa vida. Em nome de Jesus.
Amém. Feche os seus olhos, vamos adorar o Senhor com esse cântico. Que seja realmente algo que venha a mudar a sua vida, a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. De Deus essa hora. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos apresentar diante do Senhor mais uma vez a nossa vida. Senhor, que nós possamos viver dia após dia o Teu querer em nós. Que possamos, Deus, abrir mão das nossas vontades. Que possamos ir para o nosso quarto e buscar o Senhor como sendo o objetivo mais importante do nosso dia a dia, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que trocamos o Senhor por qualquer outra coisa. Oh, Deus, nos perdoa. E que o Senhor seja o centro, que o Senhor seja o centro, Deus, da nossa vida, Pai. Obrigado, Jesus,
obrigado por tudo. Que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, meus irmãos. Uma semana de vitória. A gente se vê nas células e nas casas de paz. Se você estiver precisando de oração, assim que a gente terminar o cântico, você pode vir aqui na frente para a gente orar por você, tá bom? Amém? Deus abençoe. Se você estiver precisando de oração, pode...